E aí, pessoal, as mensagens de Romildo Bolzan. Walter Kahneman, saída de jogadores, o motivo da sua presença, o engajamento da torcida e tantas outras coisas. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com o recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não fique com o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e a Mais Ágil resolve tudo para você. Entre agora na descrição do vídeo, agora, e resolva a questão do FGTS parado. Mais Ágil é solução. Mais Ágil, aqui no WhatsApp da descrição. Você conversa direto com eles e resolve o problema do FGTS parado. Gente, presidente Romildo Bolzan surpreendeu a todos e esteve na coletiva de imprensa pós-jogo contra o Tombense. E ele começou, inclusive, explicando o motivo da sua presença. Ele disse, conversava com o Denis há pouco e decidimos que eu viesse aqui para definir algumas coisas institucionais do clube, dar recados institucionais. E, na verdade, o presidente acabou dando muitos recados institucionais, mas também falou de bastidores, do entendimento de como o Grêmio agiu em alguns pontos e age em alguns pontos. A gente pode falar em Roger, que é passado, e pode falar em Kahneman, que é futuro. E nós vamos discutir isso aqui, porque o presidente encerrou alguns assuntos. Ele começou a coletiva falando do engajamento do torcedor. E se disse, a sensação que eu fiquei é que ele se deu conta de algo que é muito forte. Quando as coisas vão bem, o torcedor engaja e abraça e sorri. Quando as coisas vão mal, a tristeza do torcedor, claro que se reflete no ambiente do jogo. Ele disse, ele fez uma referência ao torcedor jogando junto e disse, a torcida é fundamental emocionalmente para o andamento do jogo, o andamento do ambiente do Grêmio. E é claro isso. E que bom que é assim. O futebol é assim, quando tu ganha tu tá feliz, quando tu perde tu tá triste. Essa nova geração que olha, analisa tudo sem olhar o resultado, ela não é do futebol. O futebol é a essência emocional da nossa vida. Então, que se deixe assim. Quando a gente perde, a gente fica triste. Quando ganha, a gente fica alegre. Que bom que é assim. E o presidente, de alguma forma, mostrou isso, que ele disse, isso reflete no time. Bem no início da coletiva, ele citou sobre isso. Fez questão de dizer que nada está ganho. Lembrou de episódios de outros momentos onde faz um grande primeiro turno, faz um mau segundo turno, isso complica. Então, fez questão, pontuou, nada ganho, tá? Nada ganho. Precisa fazer um segundo turno bom. Mas deixou claro o seguinte, que o Grêmio recebe mais reforços que os adversários. E aí ele citou desde o Breno, o Elkson, o Edilson, o Kahneman, que estão lesionados e estão voltando, até os novos reforços. Citou o Lucas Leiva e a sua importância, o Guilherme, o Tassiano, o Grêmio que vai receber muitos jogadores, curiosamente, porque alguns estão no DM, mas curiosamente quando começar o segundo turno, todos vão estar à disposição, ou praticamente todos, o que vai dar mais ações para o Roger definir a sua equipe, que também é uma pauta que nós temos que conversar de forma muito contundente, porque o Grêmio vai mudar. O Grêmio vai mudar o time, mas isso a gente conversa numa outra situação. Aqui, o presidente começou um assunto que deu um bastidor, que foi a pressão sobre Roger. E o que isso aconteceu em determinado momento. Quando citou a instabilidade, o momento emocional, o que a gente pode prever, o presidente deixou claro o seguinte, eu acreditava no trabalho, ele já se deu conta que o Roger acertou o ambiente e acertou o time. Inclusive ele citou Palmeiras, Atlético, nas conversas que teve com o Roger, e citou o que o Roger fez com o time do Grêmio em 2015 e 2016. A análise interna é que a coisa encaixou. Essa é a análise interna. O que é legal da gente avaliar, porque a gente sabe que o futuro é quando encaixa, quando dá liga, a coisa vai embora. Então, internamente o Grêmio faz isso. E aí ele lembrou um bastidor, no maior momento de pressão, a famosa reunião, que, segundo disse o presidente, contou com o Roger. Na época se disse que o Roger não estava na reunião. Ontem ele disse que estava na reunião.
Denis Abraão, Diego Serra, Sérgio Vasquez e ele. Roger, o presidente citou nominalmente a reunião. E ele disse que naquela reunião foi para dizer, Roger, nós estamos acreditando no resultado. E não para colocar qualquer tipo de dificuldade. Então o que foi divulgado, que o Roger não estava, ontem o presidente disse, estava. Conversamos com ele para dizer exatamente, para dar exatamente esse tom à discussão, que é abraçar o Roger naquele momento de instabilidade, mas que o presidente, segundo ele mesmo, tinha convicção. Então toda aquela história de que queriam demitir e tal, o presidente ontem botou uma pedra em cima dizendo não. E eu acho que ele, presidente, foi o grande protagonista dessa manutenção, tá? O presidente é que banca, mesmo diante de algumas pressões que a gente via. O presidente falou também sobre saídas, e aqui tem uma contradição do presidente Romildo Bolzan. Ele começa dizendo que são muitas consultas, mas nada concreto. Ele faz ali 2, 3 frases nesta linha. Existem muitas consultas por jogadores, mas nada concreto. Mas termina dizendo, o que está em andamento é mais concreto. Ou seja, tem coisa acontecendo e já está em andamento, já é mais concreto mesmo, que a origem da manifestação seja de muitas consultas e nada concreto. Depois ele diz, o que está em andamento já é mais concreto, ou seja, tem alguma coisa acontecendo. Mas aqui ele já fecha uma porta. Ele diz, não vamos vender jogadores com rendimento técnico, ou seja, jogadores próprios do time principal, do time titular. E aí, especialmente o Ferreira, que obviamente já vai começar a ter especulação em cima de especulação sobre possibilidade de saída. Mas ele fez questão de fechar essa porta. Inclusive, acho que ele colocou um jogador novo nessa porta de utilizações no time, que é o do Campaz. Porque o presidente elogiou nominalmente o Campaz, fez questão dessa citação, e aqui me parece também algo importante da gente avaliar. Porque o Campaz, segundo as informações de possibilidades de venda para o Grêmio botar dinheiro, seriam Campaz, Elias, um dos goleiros, vocês lembram dessa história. Pois ontem o presidente citou o Campaz dizendo, imagina se ele jogar desse jeito, como está evoluindo, nós não precisamos mais de 10. O presidente falou nominalmente e elogiou muito, inclusive dizendo que a melhor partida que o Campaz fez com a camisa do Grêmio foi a partida contra o Tom Benz. Então, é legal a gente unir essas manifestações que vão sendo posicionadas de tempo em tempo para a gente encontrar até dentro da palavra oficial algo. Então, as saídas vão acontecer. Algumas sondagens, o Grêmio não vai liberar jogadores que são do time principal, e o Ferreira é do time principal, o Campaz é, o Bitelo é, esses jogadores a gente sabe que são do time principal, ou seja, vão estar jogando ou entrando todos os jogos. Ontem citou também o crescimento do Pedro Lucas para falar que não está procurando um 10. E aí também falou de Walter Kahneman, quando disse, o Romildo, e para mim o presidente encerrou o assunto Kahneman ontem, tá? Encerrou o assunto Kahneman. Olha só, ele falou da relação de lealdade, disse que o Grêmio já conversou com eles, com o staff do jogador, disse em outras palavras, mas disse que o Grêmio já definiu o momento da conversa. Ou seja, já conversou, chegou lá e disse, nós vamos conversar a tal data, fiquem tranquilos, vai tudo acontecer. Inclusive usou essa expressão, não se preocupem com isso. O assunto não é dúvida internamente. E claro que esse internamente, ele está sendo discutido com o staff do jogador. E aí disse, o assunto está bem equacionado, só que vai ter uma data para renovação. Para mim, o presidente encerrou o Kahneman ontem, encerrou o assunto Kahneman. Aí, mas pode surgir proposta? Pode tudo, mas existe uma conversa entre o Grêmio que, de certa maneira, tranquiliza todo esse ambiente aqui. Isso foi feito e falado ontem e fica evidente para mim essa relação aqui. O Kahneman encerra o assunto, segundo o que o presidente fala, ele fala dessas questões envolvendo o futuro de possibilidades de saídas, inclusive ele cita o Kahneman como um dos reforços do Grêmio para agora, né? Ele cita o Kahneman, ele cita o Breno, e o Kahneman também vai voltar. O Grêmio está tranquilo em relação a isso. O presidente ontem falou muitas coisas e me parece que situações muito interessantes aqui para esse futuro próximo do Grêmio. As coisas
parece estar se ajeitando. O Grêmio tem análise perfeita de que o Grêmio encaixou. E se o time encaixou, a torcida está alegre, porque as vitórias virão. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.